Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Eu quero trazer uma palavra nessa noite que vai falar um pouco mais dessas questões daquilo que Deus tem fez na vida de cada um dos que estão aqui nessa noite. E é sempre bom a gente estar resgatando isso. A palavra, na verdade, a gente não tem nenhum tipo de novidade para ficar trazendo, né? A gente sempre está falando das mesmas coisas, sempre. Das mesmas coisas. E sempre a gente está esquecendo das mesmas coisas, né? A gente sempre tem que estar voltando e resgatando as mesmas coisas. Insistentemente, falando das mesmas coisas. Eu já estou em Renovo há 7 anos. 6 anos. 6 ou 7 anos já estou dentro do Ministério do Renovo. Todo encontro do Renovo com o pastor Edson Barbosa, ele fala das mesmas coisas. Aí chega a pastorzada lá, macaco velho, né? E eu, um deles, de novo vai falar sobre devocional, de novo vai falar sobre família, de novo vai falar sobre ministério, de novo vai falar sobre vida pessoal, de novo vai falar as mesmas coisas, as mesmas 5 prioridades. Sempre as mesmas 5 prioridades. E é impressionante porque eu me encontro a cada 3 meses e cada 3 meses eu descubro que eu esqueci. E quando ele fala de novo, eu falei assim, puxa, eu tinha esquecido. Ainda bem que ele me lembrou. Aí passa 3 meses, vou me encontrar com ele de novo. Puxa, não é que eu me esqueci de novo? Ainda bem que ele me lembrou de novo. E depois de 3 meses, eu esqueci de novo. E ele me lembra de novo. Ele me lembra que eu tenho um Deus na minha vida que precisa ser a prioridade na minha vida. Porque sem Ele como prioridade na minha vida, fatalmente eu estou perdido. Fatalmente eu vou me perder. Então a gente precisa sempre estar sempre sendo lembrado das mesmas coisas. Sempre das mesmas coisas. As mesmas coisas. Se nós conseguíssemos vivenciar sempre na nossa vida essas 5 coisas, nós seríamos uma geração que com certeza faria uma grande diferença na nossa cidade e nesse país. Mas infelizmente, nós precisamos sempre estar sendo lembrados das mesmas coisas. Ok? Então lá em Efésios, diz assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Jesus, nessa noite a gente precisa muito mais do que palavras, Senhor. A gente precisa de pão, Senhor. A gente quer pão nessa noite, a gente quer água viva nessa noite, Deus. A gente quer essa água sendo derramada dentro da nossa alma, Deus. Da nossa alma, Jesus. A gente quer dormir nessa noite, Deus, saciado mesmo, Deus, pelo pão da vida e pela água da vida, que é o Senhor. A gente sabe que o Senhor é a palavra. O Senhor é o Logos de Deus, o Logos Criador, o Logos que tem o poder de transformar o caos em ordem. Tu és a luz do mundo, Senhor, que entra na escuridão do nosso ser. Tu és o sal que dá gosto na nossa vida, Jesus. Tu és o perfume que está em nós. Tu és o nosso perfume, Jesus. Nós pedimos mesmo, Senhor, que o Senhor resgate na vida de todos nós, Senhor, o nosso amor por Ti. Resgate, Senhor. Espírito Santo, nos chame para perto. Nos chame, Senhor. Se o Senhor não nos chamar, nós estamos perdidos, Espírito Santo. Chame-nos. Traga-nos. Traga-nos para perto, Senhor. Faça-nos voltar, Jesus, à prática das primeiras obras, Senhor. Faça-nos, Senhor. Faça-nos. Faça-nos.
Em teu nome, Jesus. Amém. Uma das coisas assim que Deus mais falou para Moisés, e Moisés mais ficava falando para o povo, era o tempo todo: lembrem-se. Lembrem-se. Lembrem-se do que Deus fez na vida de vocês. Lembrem-se. Nunca se esqueçam. Lembrem-se. Se a Bíblia fala para a gente se lembrar, é porque alguma coisa sempre vai nos fazer esquecer. A gente vai esquecer. Eu, às vezes, me esqueço do que Deus fez na minha vida. Às vezes eu me esqueço. Mas eu não sei, porque algumas pessoas até falam assim: nossa, o Pipe não pode falar da cruz que chora. Não pode falar da redenção que chora. Porque toda vez que eu escuto a palavra cruz e alguma coisa que denote a redenção na minha vida, eu lembro do que Deus fez por mim. E aquilo eu não tenho outra forma de expressar gratidão por o que Ele fez, a não ser se quebrantando na presença dEle mesmo. Então, eu quero ler novamente isso daqui e quero que vocês prestem bem atenção. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que são chamados de golgotanos. A vocês que estão aqui nessa noite, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então Paulo ele fala a respeito dessas bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Em seguida, Paulo vai falar a respeito do que são essas bênçãos espirituais para a minha vida, para a tua vida. Então, a primeira coisa que Paulo fala ali é assim, ó, porque Deus, a primeira bênção que nós pegamos nesse texto, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Interessante, porque quando a gente pensa em antes da criação do mundo, isso implica em quê? Em eternidade. Não havia universo, não havia terra, não havia seres humanos, não havia pecado, não havia Éden, não havia nada. Existia apenas Deus e a eternidade. Lá na eternidade, Deus escolheu você. Se você está aqui nessa noite, porque antes que Deus projetou qualquer coisa nesse mundo, antes de Deus ter projetado qualquer coisa criada, ter feito qualquer coisa, Deus escolheu você. Então, essa é a primeira bênção que Paulo está falando. Isso é uma bênção. Sabe por que é uma bênção? Porque nesse exato momento, agora nesse momento está morrendo uma pessoa nesse mundo e está indo para o inferno. Agora morreu outra pessoa e está indo para o inferno. Outra pessoa está morrendo nesse momento e está indo para o inferno, sem nunca ter ouvido falar do Evangelho, sem nunca ter experimentado do Evangelho. Pessoas nesse exato momento estão morrendo e indo para o inferno. Algumas pessoas ouviram do Evangelho e ainda assim estão indo para o inferno. Então estar aqui hoje é uma riqueza muito grande. Por isso que você vai assim nessas igrejinhas lá da favela. Os caras não têm nem dente na boca. Nem chapa não tem para colocar no copinho antes de dormir. Não tem dinheiro. Mal tem o feijão e arroz para comer. Só Deus sabe o que terá no outro dia. E essas pessoas, quando encontram o Evangelho na vida delas, elas andam como reis. Entra numa igrejinha lá na favela, você vê o resgate da realeza na vida desse cara, né? A
realeza em Cristo Jesus. Há uma concepção de que tudo o que se precisa já tem Cristo. No entanto, às vezes você vai numa mansão, ou em alguém que aparentemente tem tudo, e você vê muitas vezes o quê? Pobreza, carência, falta de direção. É uma bênção que não se transforma naquilo que é realmente bênção na vida da gente. Então, quando a gente olha para a salvação, essa escolha, essa eleição que Deus fez na minha vida, eu não gosto de falar muito sobre essa questão de predestinação, porque sempre quando se fala isso, dá um nó na cabeça de todo mundo, né? Todo mundo fica com um nó gigantesco na mente, e a partir de então não entende mais nada e se fecha para qualquer assunto que for falar. Eu tenho a minha crença com relação a isso, e interessante porque isso nunca me roubou em algum momento a minha gratidão a Deus. Eu não me preocupo com outras coisas, a não ser o fato de que Deus é soberano na minha vida. E eu me rendo a isso. Me rendo em absoluto nessa soberania. Falo, obrigado, Deus, porque o Senhor me escolheu antes da fundação do mundo. Como é que funciona isso? Se Deus escolheu um monte de gente que não quis, aí já não sei, aí já é um outro departamento, cada um deu uma resposta. O que eu sei é que eu fui eleito nele, escolhido por ele, resgatado por ele, e hoje eu estou aqui. E você está aqui por causa disso. Como Deus lida, a relação de Deus com aqueles que não conhecem a Cristo, que estão morrendo sem Cristo hoje, eu não tenho uma resposta para isso. Apenas Ele tem. A forma como Ele vai lidar com isso. Como Deus trata essa questão. Então a primeira coisa é essa, que você foi eleito antes da fundação do mundo. E seja grato a Deus por essa grande bênção. Porque nenhuma bênção pode ser maior do que a salvação. Nenhuma bênção é maior do que você passar a eternidade com o teu Deus. Porque vamos falar, tudo que está faltando aqui, vocês acham que na eternidade fará essas questões aí? Vamos falar o que nos falta, por exemplo, roupa, né? Tem gente que não tem roupa. Na eternidade vai ficar todo mundo de branco. Então é tudo white metal lá na eternidade. Roupa não é o problema. Comida não vai ser o problema. O que é? Carro novo? O que falta? Alguma coisa que nos falta aqui servirá para alguma coisa na eternidade? Geralmente o que nos falta aqui e o que a gente geralmente centra a nossa vida, focaliza a nossa vida, para a eternidade isso não significa nada, não tem serventia nenhuma. Nada disso que a gente projeta, caminha e busca para a nossa vida tem algum valor na eternidade. Agora tem uma coisa que não se compra com dinheiro, não se compra com trabalho, não se compra com nada, que é a tua eternidade junto a Deus. Isso aí ninguém compra, ninguém tira, não tem como negociar. Isso aí é graça pura e é um presente de Deus para a tua vida. Um presente. Eu não sei o que isso gera em você, mas eu não consigo deixar de ser quem eu sou. Um cristão. Já fui tentado centenas de vezes a largar tudo isso, mas eu não consigo deixar de ser. Certa vez eu conversei com uma pessoa que tinha, de alguma forma, apostatado, vou colocar isso entre aspas, né, da fé, e numa conversa com essa pessoa, eu falei, você percebeu que você tenta fugir de Deus, negar Deus, mas você sempre está voltando? Você sempre está voltando. Você foge. Quando você vê, você está de volta. E a gente é assim mesmo. Os eleitos de Deus, a gente pode fugir. A gente pode dar uma de Jonas, entrar num barco e a eternidade está para cá e a gente falou, virar contrário e correr naquela direção contrária. Não tem jeito. Você sabe, é como se a gente desse uma volta assim, a gente está indo reto, mas essa reta, de alguma forma, Deus faz virar a volta contrária e a gente vai na direção dele. Não tem como. Os eleitos de Deus, entenda uma coisa, se você é um eleito de Deus, nenhuma escolha que você fizer vai te tirar disso. Se você é um eleito de Deus, nenhuma escolha que você fizer vai te roubar da eternidade.
Porque eu já fiz escolhas para sair disso e não teve jeito. Deus me trouxe de volta. Já sentei um dia na minha cama, chorei e falei, nunca mais na minha vida eu terei um ministério. Nunca mais. Já era. E hoje eu estou aqui. Sentei já várias vezes, falei, cara, não quero mais. Deus insiste. Quando eu e a Cátia viemos morar em Curitiba, quando a gente começou o grupo lá, se reunir com a galera, na época, praticamente era difícil, um mês ou a semana em que a gente não olhava um para a cara do outro e dizia assim, vamos embora. Eu já não gosto da cidade mesmo, o povo daqui é mal educado, né? Até para dar informação você tem que, parece que está assaltando um indivíduo. Vamos embora, vamos voltar. Já chegamos até a arrumar mala mesmo para vir embora e Deus, não, você não vai. Então a gente até tenta, mas a gente não consegue. Então, sabe, não se esqueça disso, de que você é um eleito por Ele. Que Ele te elegeu antes da criação do mundo para ser duas coisas: santo e irrepreensível na presença dEle. Repita comigo: santo e irrepreensível. O que significa irrepreensível? O que é alguém irrepreensível? Franco. Perguntando para você, Franco. O que é uma pessoa irrepreensível? O que é irrepreensível, Rodrigo? Alguém que não se repreende. Alguém que você não tem o que falar. É irrepreensível. Sem culpa. Alguém que quando vem te acusam de algo, não tem o que ser acusado. O diabo não tem algo para acusá-lo. Porque ele é irrepreensível. O chamado de Deus para mim e para a tua vida é isso. Para a gente ser santo e irrepreensível. Santo e irrepreensível na presença dele. Eu sei que é difícil, né? Porque quando a gente olha para a realidade da nossa vida, é justamente o contrário. Tudo que nós não somos é santos e irrepreensíveis. Mas esse é o chamado de Deus para a nossa vida. Porque nós somos santos em Cristo e irrepreensíveis em Cristo Jesus. Paulo continua dizendo: em amor, Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Essa adoção como filhos, né? Eu acho que todos nós nos alegraríamos se soubéssemos hoje que nós temos uma grande herança, né? Imagine chegar na tua casa lá, uma carta lá, Silvio. Silvio, você não sabe, mas você tem uma herança gordinha aqui para você receber, né? Uma grande herança para você receber. Né? A gente faria uma grande festa, né? Agora, o que a gente não sabe é que a gente já tem mesmo. Todos vocês aqui têm uma herança guardada em Cristo Jesus. Porque se nós somos adotados como filhos, Paulo vai dizer depois que tudo aquilo que é de Cristo é meu e teu. Tudo aquilo que é de Cristo é meu e teu. Tudo. Exatamente tudo daquilo que é de Cristo é meu e teu. A gente, talvez hoje essas palavras elas são muito vagas porque a gente não sabe direito o que é de Cristo, né? Agora um dia a gente vai saber. Quando a gente estiver lá na eternidade, nós saberemos. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus.
Você percebe que Paulo está sempre falando de bênção, riqueza, herança. Vocês perceberam isso? As riquezas da sua graça. Mas o que tem a ver riqueza com graça? O que tem a ver riqueza com graça? O que isso tem a ver? Riqueza com graça. E Paulo está chamando isso de que a graça é uma riqueza que eu e você temos. Uma riqueza que eu e você possuímos na nossa vida. A qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Eu acho tremendo quando fala isso. Predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Repita comigo. Aquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Segundo o propósito da sua vontade. Segundo o propósito da sua vontade. Um problema hoje na igreja, que é a vontade de Deus. É a gente reconhecer esse propósito, essa soberania sobre as nossas vidas. Esse é um problema para nós hoje. Porque a gente faz a nossa vontade, né? Nosso querer está sempre em conflito com essa vontade soberana de Deus, mas muitas vezes essa vontade que nós pensamos ser a nossa vontade, na maioria das vezes é a vontade de Deus se concretizando nas nossas vidas. Porque a palavra está dizendo que tudo é conforme a sua vontade. Tudo é conforme a sua vontade. A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Ou seja, há uma prioridade. Você é essa primícia de Deus em Cristo Jesus, que é para a glória desse Deus a quem você e eu confessamos. E Paulo continua: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Chegaram bem no amém. Vamos orar, irmãos, para... Voltando ali na questão, vocês foram o quê? Foram o quê? Não, mas antes aqui, nesse último, selados. Repita comigo. Eu fui selado pelo Espírito Santo da promessa. Repita novamente. Eu fui selado pelo Espírito Santo da promessa. Selo, no contexto aqui em que Paulo está escrevendo, tinha um significado muito poderoso. Porque quando algo tinha um selo, aquilo implicava em propriedade. Aquilo estava dizendo pertence a tal. Aquilo tinha um remetente poderoso. Quando você está dizendo que o Espírito Santo da promessa selou você, você está selado por esse Espírito, isso implica em quê? O que isso implica? Falem alto, por favor. Propriedade exclusiva, o que mais? O que você falou, Diego? Domínio, o que mais? O que mais? Selado pelo Espírito Santo. O que isso implica na minha vida?
grudado, colado. Eu acho tremendo isso, porque isso significa que se uma vez você foi selado por esse Espírito, eu fico imaginando muitas vezes a gente nas nossas burradas, caminhando por aí, fazendo talvez escolhas erradas ou não. Eu fico pensando nisso, sabe? Quantas vezes eu andei assim, vestido de trapo, que as pessoas olhavam e me viam vestido de trapo, e aqui dentro de mim, um selo. Um selo. Selo, tem um selo em você. Eu não sei te dizer como é que isso funciona, mas você foi selado por esse Espírito. Selado. Eu acho legal isso, porque isso significa que onde eu estou, há esse selo sobre a minha vida, que Deus vê. Então, quando Deus olha da eternidade, do seu trono, Ele olha para a terra, Ele olha assim e Ele vê: esse aqui é meu. Esse eu sei quem é. Esse eu conheço o nome. Por isso que quando Jesus fala sobre as bodas do Cordeiro, né? As bodas do Cordeiro, lá, entram lá todos vestidos, né? Colocam as roupas propícias para aquela festa e entram ali. De repente, tem um cara ali que Jesus olha assim, que o noivo olha e fala assim: quem que é esse cara aí? Quem é você? Não, eu vim para a festa. Não, fora. Saia. Por quê? Porque você não está com a roupa apropriada. Saia daqui. Quando esses céus se abrirem um dia e o Cordeiro Santo voltar nas nuvens, quando os anjos olharem para a terra, eles vão saber distinguir por meio desse selo que está em cada um de vocês. Não é porque vocês somos santos no sentido de impecabilidade, mas é por causa desse selo que está ali, ó, que é propriedade. Está ali, ó. Aquele é meu, pode pegar. Aquele ali deixa quieto. Esse aqui pode pegar. Aquele ali pode pegar, porque tem um selo do Espírito ali, ó, testificando. Aquele ali é minha propriedade. Aquele é meu. E os anjos do Senhor virão e levarão. Selado. Por isso que eu não me preocupo. Eu não me preocupo se esses céus se abrirem agora. Quando eu fui orar ali hoje, fui orar ali para trás, ali, subi numa pedra ali. Eu queria muito ver o sol, mas não tinha como. Tinha muita árvore, não tinha como ver o sol. Mas eu queria de alguma forma olhar para algo maior do que eu mesmo. Eu comecei a olhar para o céu, assim, aquela dimensão assim. Eu levantei meus braços e falei: Deus, eu sou teu, sou teu, sou teu. Apesar de mim mesmo, Senhor, eu sou totalmente teu. Derrama, Senhor, sabe? Obrigado por esse selo que está aqui, ó. Propriedade. Propriedade. Isso te faz andar diferente na rua ou não te faz? Faz ou não faz? Pode alguém que tem o Espírito Santo, esse selo, andar assim na rua? Aquela alegria no coração. Não é tremendo? Porque quando a gente lê as cartas de Paulo, a igreja mais do que nunca estava sendo perseguida, né? Você está apanhando todo dia gente morrendo para tudo que é lado, cristãos morrendo para tudo que é lado. E Paulo chega e ele fala: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. Que haja júbilo no seu coração. Vocês têm que entender o seguinte: quando Paulo está escrevendo isso daqui, ele está escrevendo isso aqui para uma igreja que está sendo perseguida. E essa carta aqui é uma carta para consolar essa igreja. E quando Paulo está escrevendo essa carta, ele precisa trazer para essa igreja palavras ou uma revelação que ajude esses cristãos a se manterem em pé e continuarem em frente. Entendeu? O problema é que a gente olha para isso daqui e a gente não vê riqueza nisso. A gente acha que não é uma bênção ser um eleito em Cristo. A gente acha que não é uma bênção ter o selo do Espírito na nossa vida. A gente olha para isso aqui e a gente pensa: tá, e daí? E daí? E daí que esse é o diferencial que torna você um cara salvo em Cristo Jesus ou não.
É esse selo na sua vida que está denotando explicitamente de que você é propriedade de Deus e que ninguém mais pode roubar você disso. Tem me feito um bem muito danado mesmo, assim, sabe? O que esse retorno, porque antigamente eu sempre pegava meus cadernos e ficava pregando em cima de cadernos. E hoje tem sido uma bênção você voltar à simples palavra. Eu não tenho mais lido livros. Parei de ler livros e voltei a ler só a Bíblia. Estou lendo palavra, voltando para a palavra, e tem um livro lá só que eu estou dando uma olhadinha de leve nele, mas esse retorno para a palavra, sabe? Eu falei, Deus, eu quero a palavra na minha vida, sabe? Resgatar essas coisas que a gente se esquece. Porque nenhum livro de autoajuda, nenhum autor pode substituir a palavra na nossa vida. Ninguém tem mais poder do que isso. E quando a gente olha para a Bíblia, a Cátia sempre fala assim, meu Deus, como a gente é burro. Ela sempre fala, eu falo, é você, eu não. Eu sempre falo pra ela. Brincadeira. Ela sempre fala assim, como a gente é burro. Porque toda a resposta está aqui. Tudo que eu preciso está aqui na palavra. Eu não preciso de mais nada. E às vezes ela vem e fala assim, amor, você viu o que está escrito aqui? Eu falo, meu Deus, está aqui. Às vezes a gente se matando, lendo livros e mais livros para procurar uma resposta. A resposta estava aqui, todo o tempo. E a gente vai buscar em outras fontes que não é a palavra. Voltando ali, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Esse selo que está ali, né? Até o grande dia. Até o grande dia. Vocês sabem que, segundo testemunhos de alguns bruxos, dizem que quando o pessoal vai no cemitério roubar a ossada de morto para fazer trabalho com essas ossadas, dizem, não sei até onde isso é fato ou não, dizem que alguns corpos não podem ser tocados. O diabo não toca. Os bruxos não tocam. Inclusive, se tem um testemunho de um grande bruxo, se eu não me engano foi São Cipriano, foi ele, né, Kleber? Que quando isso aconteceu, ele questionou o diabo e falou assim, mas espera aí, por que não pode? Foi São Cipriano, né? Por que não pode? Por que não pode? O que está acontecendo aí? Não, porque isso daí é selado. Esse aí é selado. Eu falei, mas espera aí. Então não pode significa que esse cara é maior do que você. E isso levou São Cipriano a questionar o diabo, aquele a quem ele servia, e fez ele abandonar o satanismo. E segundo dizem, acabou se convertendo à fé cristã antes de morrer. Você vai em qualquer livraria de macumba aí, que você vai ver lá o livro de São Cipriano sendo vendido, né? Livro de bruxaria. E São Cipriano, no fim da sua vida, entendeu isso. Espera aí. Por uma simples questão de ir num cemitério e entender que nem o corpo de um cristão pode ser tocado ali naquele momento. Pode ser tocado de outras formas, mas não pelo diabo. Fala, Rose. Foi queimado num óleo vivo. Óleo vivo, não. Óleo quente. Foi queimado no óleo vivo quente. Eu não sabia dessa história quando me contaram, né? Eu sempre ouvia falar muito de São Cipriano, quando criança, assim, todo mundo curioso, né? Ia na biblioteca, era louco para ver os livros de São Cipriano, porque queria ver o diabo, né? Não sei, moleque, depois não dormia de noite, né? No óleo vivo. Por essa razão, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus,
e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Olha o que Paulo está falando. Ele vem, fala todas as riquezas, essas bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ele fala sobre essa gloriosa bênção, que é a redenção dos filhos por meio da adoção em Cristo Jesus. Essa adoção maravilhosa. Vem falar sobre esse selo do Espírito que está na vida de cada um de vocês, né? Depois ele fala sobre o pleno conhecimento, que Deus te dê sabedoria, a fim de que o entendimento teu seja iluminado para que você entenda isso. Ou seja, eu e você precisamos entender isso daqui. A nossa mente precisa ser iluminada para entender o que nós somos. O que nós somos em Cristo Jesus. Nós precisamos ser resgatados e receber graça e iluminação. A incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Quando a gente olha para esse texto, quem é o rei desse mundo? A gente fala, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Que o príncipe deste mundo, né, chama o príncipe deste mundo. Só que você vai ver que toda vez que vai falar sobre o príncipe deste mundo, que o diabo, o príncipe desse mundo, alguma coisa nesse sentido, você vai ver que está lá nos evangelhos. Você não vai ver mais isso revelado nas cartas. Por quê? Por quê? Por causa da ressurreição? O que mais? Por quê? Que a partir da ressurreição a conversa muda. Quando Jesus está para morrer, ele fala uma coisa relacionada ao príncipe deste mundo. O que ele fala? Alguém lembra? Também pode ser isso, mas tem uma outra coisa. Jesus falou isso? Alguém dá um Shazam nele aí. Agora chegou a hora de ser julgado o príncipe deste mundo. Agora chegou a hora de ser julgado o príncipe deste mundo. Jesus está lá no Getsêmani. Os guardas estão subindo para prendê-lo. E ele fala isso. Significa o quê? Que quem se torna o rei desse mundo, o Senhor sobre todas as coisas, é Jesus. Naquele momento ali, o reino desse mundo, a terra toda, está debaixo do reino de Cristo Jesus. Ele é o rei da terra. E agora é o seguinte, os embaixadores dele têm que ir por toda a terra anunciar que agora o novo reino está sobre a terra, cujo rei é Cristo Jesus. Então, quando você sai pregar o evangelho por aí, você está anunciando esse reino. Cada coração que é resgatado para esse reino. Satanás não tem mais poder sobre esse reino. Quem tem o poder agora somos nós.
Porque Jesus fala assim: toda autoridade me é dada sobre os céus e a terra. Toda autoridade. Portanto, vão, façam discípulos, batizam-os, pregam o evangelho. Amém. Vão, anunciem na faculdade, no trabalho, em casa, onde você estiver. O reino de Deus está sendo anunciado. O reino de Deus está sendo anunciado por meio da vida de vocês. Vocês são esses herdeiros, filhos do reino, estão ali. Ó. Nós estamos em conspiração, nós estamos em guerra. As cruzadas não acabaram não, gente. Está aí ainda. Está aí ainda. Quando a gente vai lá e a gente prega o evangelho e uma vida é resgatada para o rei. Alguém que estava em rebeldia contra o rei é resgatado e trazido para o reino. Se torna cidadão do reino. Não é isso? Quando o nome desertor vem disso. Que um dia eu servi o diabo na minha vida. Não como São Cipriano. Não era tão from hell assim. Um dia eu estava lá. Servia de outra forma. Eu lembro que quando me pregaram o evangelho, a primeira vez antes de eu ter uma experiência genuína mesmo com Cristo, o cara falou assim, me veio pregar o evangelho, eu falei, mas eu já sou crente. O cara ele denunciou a minha vida. E eu não queria dar o braço a torcer. Muitas vezes em evangelismo a gente encontra esse tipo de gente, né, cara? Gente que sabe que está fundado no pecado, e você prega o evangelho para o cara, e o cara fala, não, mas eu sou. Não preciso. Não preciso, já sou. Aí eu lembro que quando meus olhos se abriram, finalmente, que eu pude enxergar a podridão da minha vida, porque por meio da graça, eu vim para o reino. Agora é o seguinte, meu irmão, eu estava lá no meio dos punks, só que agora eu era um agente do reino no meio dos punks, eu era infiltrado, eu era da máfia celestial. Agora a parada era outra, agora o Dom Corleone era Jesus Leone, entendeu? O Leone de Judá agora, entendeu? Agora era outra parada, tá entendendo? Agora eu era um agente lá no meio desses caras pregando o evangelho, dando porrada no diabo todo dia. O diabo me odiava, porque via aquele punk magrinho lá no meio daqueles bandos de maconheiro lá pregando o evangelho. Lá nos botecos da vida. Um dia minha esposa foi assistir um rancadão lá em Foz do Iguaçu, lá, ou foi kart, sei lá, foi um kart, né? Foi no kartódromo, né? Tava lá, sentada lá assistindo uns karts correndo lá. Sentou do lado dela um agente do reino chamado Leni. Sentou do lado dela assim e começou a pregar o evangelho para ela. A Kátia era filha de crente, tudo ali, e começou a pregar o evangelho para ela. Falar para ela. A Kátia olhou assim, nossa, que mulher chata, que mulher chata. Ali estava uma conspiração do reino ali, ó. Mais uma mafiosa do reino ali, ó. Falando na orelha dela ali, ó. Ela nunca sonhou na vida dela ali, vendo aquilo acontecendo, nunca sonhou que um dia ela estaria cuidando de vidas no reino de Deus. Se a gente for começar aqui a falar de cada um de vocês, né? Se cada um de nós pudéssemos vir aqui nesse microfone e falar assim, eu era isso. Mas um dia a conspiração do reino foi lá e me levou. Um dia eu estava lá. Eu fui resgatado. Fui sequestrado pelo Espírito Santo e trazido para a luz. Tirado das trevas. O reino invade as trevas, tira de lá. O senhorio agora é de Cristo na minha vida. Sou resgatado. Jesus traz, me lava com o seu sangue. Eu todo sujo, Ele me lava com o teu sangue. Me dá uma nova veste, uma nova vestimenta. Recria a mim mesmo. Recria. E vem e coloca um selo ali, ó, chamado Espírito Santo. Ali, diz assim,
esse agora é meu. Nunca mais ninguém me rouba. Ninguém mais rouba ele de mim. Está ali. Penhor da minha herança ali. Fico pensando que quando esses céus se abrirem, todos nós vamos olhar para cima ali, né? Aí os anjos vêm, né? Nos leva. Fico pensando naqueles que ficarão, aqueles que nunca creram, que nunca quiseram, que nunca abriram. Fico pensando nesses que virão a igreja subir. A igreja subir ao encontro nos ares com o Rei da Glória. Para sempre. Para sempre. Eu estou falando alguma novidade? Não, né? Estou falando das coisas mais básicas que a gente esquece. Por isso que o meu propósito nesse retiro é isso. É resgatar isso na minha vida, na tua vida. Não sei o que está gerando na tua vida. Eu sei o que está gerando na minha vida. Esse resgate daquilo que é o básico mesmo. E que a gente se esquece. Do quão abençoado nós somos. Do quão abençoado nós somos por fazer parte disso. Que bênção. Que bênção fazer parte disso. Que bênção. É só para mim isso, para vocês também é. É bênção? Não é uma bênção isso? Feche seus olhos.